Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão das orações de sábado à noite. Agradeço a sua presença. Hoje nós continuamos falando sobre o livro As Leis Místicas. O tema de hoje é sobre a possessão espiritual. Hoje é a nível introdutório, a gente vai aprender um pouco mais sobre o que é a possessão espiritual, como esse fenômeno acontece. Hoje é a nível de introdução. E na próxima semana a gente vai entrar mais a fundo sobre essa questão do fenômeno da possessão espiritual, que é bastante particular do ambiente religioso. Lembrando, você que quer se aprofundar nesse assunto, você pode adquirir o livro As Leis Místicas, você pode pedir esse livro para mim. Tem meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse em adquirir esse livro, é só enviar a mensagem para mim. Antes de iniciar, recitaremos as orações de hoje. Ó grandioso Deus do planeta Terra, Senhor Elcantari, Mestre Ryuho Okawa, Criador do grande universo, Buda primordial. Agradecemos de coração pela grandiosa luz concedida no dia de hoje. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor Elcantari, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. Ryuho Okawa. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos Este é o reino do amor, o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram os seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade
que significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente ou o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino Buda. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz do Bodhisattva. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantar, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado.
oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, é o cantare, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, light, cross, eu cantare, fight. Light, cross, light, cross, eu cantare, fight. Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Prece da cura. Ó Senhor, é o cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor, Lamur, Tot, Renchar Crowd, Ofeles, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare, healing. El Cantare, healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Ser Cantare, Espíritos Guias do Mundo Celestial, muito obrigado pela vossa orientação. Bom, falando sobre o tema de hoje, a questão dos conhecimentos mundanos e a possessão espiritual, no livro As Leis Místicas, esse livro aqui, o Mestre Okawa ele nos ensina que a medicina moderna, o estágio atual da medicina, não é capaz de solucionar cientificamente a questão da possessão espiritual. Isso porque as pesquisas médicas são baseadas
puramente na questão materialista, na questão carnal. É claro que a ciência médica tem uma missão muito importante na sociedade, a cura de doenças, o bem-estar das pessoas. Porém, quando o assunto é possessão espiritual, se a gente só pensa nas causas físicas, ou se a gente acha que a mente é o cérebro, então não tem como resolver a questão da possessão espiritual, justamente pelo fato de que a possessão espiritual ela é um fenômeno que ocorre no mundo invisível, no mundo da alma, no mundo da mente. E é por isso que a religião, então, busca solucionar essa questão da possessão espiritual. Do ponto de vista psiquiátrico, uma possessão espiritual pode ser um tipo só de disfunção do cérebro. É acreditado que a pessoa, quando, por exemplo, ela ouve vozes ou ela vê espíritos, o cérebro dela está com algum problema. Ou que as emoções são resultado apenas do cérebro. É como se não houvesse essa parte oculta da mente ou da alma. E a pessoa acaba sendo encaminhada para um hospital psiquiátrico, algo assim, no qual, se for uma possessão espiritual mesmo, a causa não vai ser tratada, porque a causa ela é espiritual, ela não é material. E aí, no caso, vai acabar dando remédio para a pessoa, para ela ficar mais calma, porém, a causa principal, ela tem que ser tratada da possessão, é necessário o conhecimento espiritual também. Não é que o conhecimento científico não é importante, não é isso. Mas quando o assunto é possessão, a religião tem que entrar e conseguir ajudar as pessoas a entenderem e se libertarem da possessão espiritual. No passado, há muitos séculos, esses problemas de possessão eram tratados em templos, nos quais os monges e sacerdotes, com grande conhecimento espiritual, eles eram especialistas sobre a verdade, que estudavam a fundo a verdade, praticavam constantemente o aprimoramento, tinham o poder das leis divinas, então, pela força espiritual, eles conseguiam ajudar as pessoas a se libertarem da possessão. É claro que há situações em que a pessoa pode ficar perturbada mentalmente devido a um dano cerebral. O dano cerebral ele pode causar a perturbação de uma pessoa. E, nesse caso, claro, o tratamento é necessário no corpo físico. Mas, muitas vezes, a causa original é espiritual e o problema reside na alma. A maioria das vezes, quando a pessoa ouve ou vê espíritos, a causa está na alma e não apenas no corpo físico. A possessão significa ser dominado por um espírito. Possessão espiritual, a definição que o Mestre Okawa nos fornece é essa. Possessão significa você ser dominado por um espírito. Esse mundo tridimensional que a gente vive, esse mundo material, ele parece ser um mundo imenso, porque a gente está nele. Porém, visto da ótica espiritual, visto pela ótica do universo, esse mundo espiritual, a Terra em que a gente vive hoje, ele é só um mundo muito pequenininho, flutuando no mundo espiritual. É como se você olhasse o vasto universo e a Terra fosse só uma bolha de sabão nesse universo imenso. Essa é a verdade do mundo em que a gente vive. O mundo espiritual ele é tão imenso, ele é tão vasto, que não tem como medir ou avaliar o seu tamanho. E, numa parte desse mundo infinito, há um campo vibracional relacionado à matéria, que é esse mundo tridimensional. A gente vive numa parte muito pequena do todo. Apesar da gente considerar que a gente vive num mundo imenso, esse mundo tridimensional que a gente vive é só uma parte muito pequena de um todo muito maior. Essa parte material, ela é uma parte, uma fração muito pequena de um todo que não necessariamente está ligado ao material, de um todo que é espiritual. E como o Mestre Okawa tem nos ensinado repetidas vezes, os seres humanos são seres espirituais. E nós vivíamos lá no mundo espiritual, lá que é a nossa verdadeira vida.
Os nossos hábitos de verdade não são os daqui. Os nossos hábitos de verdade são os nossos hábitos lá no mundo espiritual. A nossa vida de verdade é lá no mundo espiritual. E a gente, então, vive como espírito lá no mundo espiritual e durante o tempo que a gente fica lá, a Terra aqui passa por uma série de mudanças. E, eventualmente, como a Terra passa por uma série de mudanças, a gente, então, toma a decisão de nascer no plano físico para adquirir uma série de novas experiências, novos relacionamentos, conhecer novas pessoas, enfrentar novos problemas, acumular novas experiências. Essa que é a verdade da vida. Inclusive, as pessoas no mundo espiritual, lá no outro mundo, têm a função de ser o espírito guardião ou o espírito guia das pessoas aqui na Terra. Porém, se esse guia ou guardião, ele fica muito tempo longe do plano físico, ele passa a não compreender mais o plano físico. Ele não entende mais como que é o plano físico. Então, ele tem que vir aqui à Terra, experienciar como é a vida aqui na Terra, com um corpo, para poder orientar melhor as pessoas quando ele retornar ao mundo espiritual. E os valores materiais são muito diferentes dos valores espirituais. Pode até dizer o contrário. Aqui na Terra, a gente valoriza a matéria, o status, a casa, a posse, o carro, a posição social. Isso é o que é valorizado. O fulano, o salário do fulano é tanto, o fulano anda em tal carro, o fulano isso, o fulano aquilo. Isso é valorizado nesse mundo. Porém, lá no mundo espiritual, os valores são o oposto disso. Lá no mundo espiritual, nada do que é valorizado aqui é valorizado. Lá no mundo espiritual é valorizado o seu caráter, a sua iluminação, a sua integridade, a sua sabedoria. Tudo que você não enxerga aqui é valorizado no mundo espiritual. Os valores espirituais são muito diferentes, pode-se dizer até mesmo opostos dos valores materiais. E observando a vida aqui no plano físico, a partir do mundo espiritual, se você olhar a vida material pela ótica espiritual, pela ótica do mundo espiritual, viver aqui no plano físico é igual você entrar numa mina de carvão, entrar numa caverna, só com um capacete, com uma iluminação em cima do capacete e tateando na escuridão. Você não sabe o que tem na sua frente. Imagina o desespero de você estar em uma mina de carvão escura, só com uma iluminação mínima ali do capacete, e você vai passo a passo ali tateando nessa jornada perigosa que você não sabe o que tem na sua frente. Pela ótica espiritual é assim que nós vivemos aqui no plano físico. Então, realmente, vir ao plano físico é uma jornada perigosa, arriscada, pela ótica do mundo espiritual. E é assim que é a vida na Terra. Nós, humanos, temos instintos para poder enfrentar a vida nesse mundo. A gente tem que ganhar a vida, como se diz. A gente tem que entrar na competição, a gente tem que receber um salário, tem que ter uma residência, enfim. Tem que viver a vida, tem instintos para sobreviver. Porém, quando esses instintos eles são muito exercitados, a gente acaba esquecendo do mundo espiritual. E a gente acaba esquecendo do mundo espiritual por viver muito apegados aqui no plano físico. E aí entra o papel da religião, que é relembrar a gente dos valores espirituais, que é relembrar a gente os valores da fé, os princípios do espírito. Porque se você viver nesse plano físico só apegado à matéria, pensando só no seu bem-estar, qual que vai ser o próximo churrasco, qual que vai ser o meu próximo salário, qual que vai ser a próxima coisa que eu vou comer, qual vai ser a minha próxima viagem, qual vai ser a próxima TV que eu vou assistir, e assim por diante. Se você vive dessa forma, infelizmente,
você, quando a sua vida se encerra, você não consegue ir embora daqui. E você vive uma vida vazia. A questão do espírito, ela infla você, ela coloca a vida dentro de você no sentido da sua existência. Esse vazio, essa solidão que é resultado da vida puramente material, ela desaparece quando você tem a perspectiva da fé e a perspectiva espiritual da vida. O outro mundo, o mundo espiritual, ele tem princípios muito diferentes do material. Por exemplo, aqui no mundo material, você não consegue colocar um punho sobre o outro, não dá para sobrepor um punho ao outro, porque é matéria. Agora, lá no mundo espiritual, você consegue, porque não tem matéria a mais. Dois corpos se sobrepõem, os espíritos atravessam paredes, não precisam comer. Esses são os princípios do mundo espiritual. E o princípio da possessão, ele está relacionado a isso. Nós, seres humanos, nós temos um corpo físico, e dentro do nosso corpo físico existe uma alma. Porém, essa alma, ela está sob efeito dos valores espirituais. Isso significa que, apesar de existir uma alma dentro do seu corpo, como é alma, não tem matéria, outra alma no seu corpo. Outra alma. Pode ser que o mesmo corpo tenha duas almas. E aí que é o fenômeno da possessão espiritual. Um espírito, ele consegue coexistir. Ele vive ao mesmo tempo no corpo de uma pessoa. Isso é totalmente possível. O estado de possessão espiritual significa quando uma outra alma, um outro ser do mundo espiritual, mesmo que seja só por um período de tempo, entra no corpo físico de uma pessoa, se aloja no corpo físico de uma pessoa e influencia os pensamentos e ações de outra pessoa. Isso que é o fenômeno da possessão espiritual. Possessão espiritual não significa ser possuído só por maus espíritos. Esse é um ponto-chave. Possessão espiritual significa ser possuído por um espírito, seja ele bom ou mau. A gente sempre associa possessão com o espírito mau, mas você pode ser possuído por um bom espírito. Uma mensagem espiritual, por exemplo, quando feita de forma correta, apropriada, o espírito, ele entra no corpo do médium e fala com a corda vocal daquele médium. Nós, meros mortais, possivelmente a gente não consiga fazer isso. Mas possessão espiritual significa que um espírito pode ser bom ou ruim, um mau espírito ou um anjo, ele está no corpo da pessoa e esse espírito influencia pensamentos e ações daquela pessoa. Isso que é o fenômeno espiritual. O fenômeno espiritual, ele pode, por exemplo, causar um fenômeno de transe, a pessoa fica em transe, e isso é uma forma de possessão, mas a possessão pode ocorrer também em pessoas que vivem a vida normalmente, mas são afetadas por algum espírito em particular. Uma pessoa, por exemplo, que é uma pessoa comum, ela tem lá o seu trabalho, tem a sua família, vive de forma honesta, correta, porém, ela tem muita raiva de alguém. Mesmo ela vivendo a vida dela normalmente, se ela tem a raiva, rancor, ódio, e ela tem sede de vingança, mesmo aparentemente ela usando roupa de trabalho, tendo a vida comum, ela pode estar sendo possuída por um mau espírito. E aí a verbalização, as palavras e as ações dela começam a ficar meio esquisitas. Começa a falar sobre vingança, começa a emitir palavras e ações de ódio. Então a possessão espiritual ela pode acontecer com todos nós devido à lei da sintonia de vibrações, que é o que a gente vai falar no próximo encontro. Então, hoje é essa introdução. E os espíritos do inferno, eles acabam se sintonizando com
os pensamentos negativos das pessoas aqui da Terra. Tudo é a lei da sintonia de vibrações. Se você tem muito pensamento negativo, esse pensamento negativo, ele continua, você fica remoendo aquilo por muito tempo, raiva, inveja, rancor, negatividade, autopunição, desejo de condenar os outros. O mau espírito que está no mundo infernal, ele, para escapar daquele sofrimento, ele vem ao plano físico. Ele possui essa pessoa por algum tempo, ele coexiste com essa pessoa por algum tempo e suga a energia dela e faz com que a vida dela piore. Por isso que às vezes você tem uma raiva pequena de alguém, quando você vê essa raiva aumenta. Por quê? Porque você está sob possessão e aquela raiva ela aumenta cada vez mais. O que você tem que fazer para resolver isso é mudar a sua maneira de pensar. Você tem que praticar reflexão, colocar luz, colocar algo sagrado dentro da sua alma para que essa possessão cesse, para que isso não aconteça. E por último, o mestre Okal nos ensina que existe algo chamado de efeito sombra, ou overlapping. É quando tem mais de um espírito possuindo a pessoa. Pode chegar até 3, 4 espíritos. Então você tem o corpo físico, você tem a alma da pessoa, mas dependendo do estágio de possessão, pode ser que venha um mau espírito, 2 maus espíritos, 3 maus espíritos, e acabe então causando uma série de transtornos na vida daquela pessoa, porque ela deixa de ser ela. Ela começa a viver sob influência daquele mau espírito. Agora, não quer dizer que ele vai ficar o tempo todo. Os maus espíritos não ficam aqui por muito tempo, eles têm que voltar para o mundo infernal. Mas vem de novo. Tudo é baseado nessa lei da sintonia de vibrações. Então, o que a gente sempre tem que analisar é orai e vigiai, como dizia Jesus. Como está a minha mente? Quais são minhas ações? Quais são meus pensamentos, minhas palavras? Se você identificar algo estranho, você tem que trocar. Lei da substituição, você tem que arrancar a causa daquele problema, resolver aquilo e inserir algo sagrado, luz, na sua mente para que aquela possessão ir se encerrando. Então esse foi o tema de hoje. A gente falou sobre uma introdução na questão da possessão espiritual. A partir da próxima semana a gente vai falar sobre a lei da sintonia de vibrações, os apegos. Então a gente vai entrar mais a fundo nessa questão da possessão espiritual e como resolver isso. Então, quem tiver interesse, pode adquirir o livro As Leis Místicas, é só enviar uma mensagem no meu WhatsApp, que eu informo você como você faz para adquirir esse livro. Agradeço a sua participação no dia de hoje, tenha uma ótima noite e um bom descanso. Até mais.